A imagem de uma mulher sozinha, seus passos lentos e arrastados, se destacam na imensidão de uma terra arrasada. O som distante do vento cortante é o único companheiro enquanto ela adentra uma vila que, até poucos dias, abrigava famílias e risos. Agora, apenas a destruição permanece. Pedaços de madeira queimados, paredes em ruínas e as marcas profundas de uma batalha violenta. A mulher, refugiada da guerra, carrega consigo mais do que apenas os horrores que testemunhou. Seu semblante, marcado pela dor, esconde um mistério ainda mais sombrio. Algo que ela trouxe consigo, algo que não pode ser visto, mas é sentido. Cada vez que ela se aproxima das ruínas, o silêncio se torna mais pesado, quase sufocante, como se as almas daqueles que pereceram ali ainda estivessem presentes, observando-a. A cada passo, a sensação de ser observada cresce. Os olhos mortos da vila destruída parecem segui-la, mesmo que não haja mais ninguém vivo ali. O vento, antes frio e comum, agora carrega sussurros, palavras que ela não consegue entender, mas que penetram em sua mente como facas afiadas. A mulher se encolhe, abraçando seu corpo como se tentasse proteger-se do que não pode ver. Mas não há proteção contra o que está por vir. Dentro das casas destruídas, sombras se movem, sombras que não deveriam existir. Elas parecem ganhar forma própria, assumindo figuras distorcidas, como se as memórias de quem viveu ali ainda tentassem se materializar, presas entre a vida e a morte. A cada nova visão, a mulher questiona sua sanidade. Será que é apenas sua mente, sobrecarregada pela guerra, pregando peças nela? Ou há algo verdadeiramente sobrenatural acontecendo? Enquanto ela tenta afastar os pensamentos perturbadores, uma presença parece surgir do vazio. Não é física, não se pode tocar, mas está ali, próxima. Seus cabelos se arrepiam e a pele formiga como se houvesse eletricidade no ar. Algo está se aproximando. Uma sensação de peso desce sobre ela, como se estivesse sendo observada por algo que não pertence ao mundo dos vivos. Sua respiração se acelera e as sombras começam a se mover de forma mais agressiva, convergindo para ela, envolvendo-a em uma dança macabra. Nesse momento ela percebe: os mortos dessa vila não estão em paz. Eles foram arrancados de suas vidas de maneira brutal e agora exigem algo. Algo dela. A guerra não terminou para aqueles que morreram ali. Conforme a noite cai, a escuridão da vila se torna quase impenetrável, exceto pelos raros lampejos de luz das estrelas. A mulher tenta encontrar abrigo em uma casa que parece menos destruída, mas o ar no interior é denso, pesado, como se a própria casa estivesse respirando. Ela sente uma presença ali dentro, mas não pode fugir. O cansaço e o medo a fazem se sentar em um canto, onde, finalmente, as vozes se tornam mais claras. Elas não estão apenas sussurrando ao vento agora, estão falando com ela. Por que você sobreviveu? A pergunta é simples, mas ecoa como uma sentença. Algo a escolheu, e a resposta que ela dará pode selar seu destino. Ela se depara com a verdade aterrorizante. Não foi por acaso que ela chegou até ali. Ela não fugiu da guerra. Ela foi atraída para algo muito pior. Enquanto as sombras se aproximam cada vez mais, ela percebe que está em uma encruzilhada entre dois mundos. A guerra que devastou a vila foi apenas o início de um sofrimento maior. Algo antigo, algo que havia sido despertado pelo sangue derramado, está faminto. E agora ela é a próxima vítima, ou talvez a chave para acabar com essa maldição. O que quer que esteja lá fora não permitirá que ela saia ilesa, a menos que faça um sacrifício. Ela está disposta a pagar o preço? O terror psicológico a consome enquanto percebe que a verdadeira batalha que enfrentará não será contra homens, mas contra os espíritos atormentados que querem arrastar sua alma para a escuridão eterna. A escuridão já havia se estabelecido completamente sobre a vila destruída, e a mulher sentia o peso das almas que a cercavam, apertando-a como um manto invisível.
Não havia descanso para sua mente ou corpo. Cada nova etapa de sua jornada revelava mais sobre a maldição que agora a perseguia. Enquanto se afastava da vila, ela acreditava por um breve momento que o terror havia ficado para trás, mas os espíritos não a abandonariam tão facilmente. Ela era uma portadora da dor deles, uma marca viva da tragédia, e onde quer que ela fosse, a morte seguiria de perto, como uma sombra. Na primeira cidade em que chegou após deixar a vila, a mulher foi recebida com olhares de compaixão. Seu estado, suja de sangue e lama, sua expressão vazia, refletiam os horrores que qualquer sobrevivente da guerra carregaria. Ela foi acolhida por uma família simples, que lhe ofereceu abrigo e comida. A casa era pequena, mas aconchegante, e pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu uma pontada de segurança. No entanto, ao cair da noite, o tormento recomeçou. Os sussurros voltaram, desta vez mais altos, mais insistentes. A presença dos espíritos que a perseguiam tornou-se impossível de ignorar. Eles não a deixariam escapar. Quando olhou para o espelho do pequeno quarto, seu reflexo estava distorcido, com sombras se movendo atrás dela. Figuras humanoides distorcidas, sem rostos. Eles estavam esperando. A primeira morte veio de maneira silenciosa, como uma brisa gelada que percorre um campo desolado. A filha mais jovem da família, uma menina de olhos brilhantes e sorriso doce, foi encontrada sem vida na manhã seguinte. Não havia ferimentos, não havia sinais de luta, apenas um semblante de terror congelado em seu rosto, como se tivesse visto algo impossível de ser descrito. A mulher sabia o que havia acontecido. Sabia que as sombras que a perseguiam haviam tirado a vida da criança inocente. E apesar do seu desespero, ela percebeu que o pior ainda estava por vir. A família, em choque e em luto, não sabia que ao acolhê-la haviam selado seu destino. As noites seguintes foram ainda mais atormentadoras. A mulher, ciente de que trazia a morte consigo, tentava se isolar, trancar-se em qualquer espaço que a impedisse de causar mais destruição. Mas os espíritos eram implacáveis. Cada vez que ela adormecia, sentia mãos invisíveis em sua pele, dedos que a apertavam, puxavam-na para a escuridão. Os rostos dos mortos da vila voltavam em seus sonhos. Mas agora havia algo mais, as almas daqueles que ela havia involuntariamente condenado. O pai da menina foi o próximo, um homem forte, de palavras poucas, mas de coração generoso. Ele havia oferecido sua própria cama à mulher quando ela chegou, mas durante a madrugada, gritos abafados ecoaram pela casa. Quando os outros membros da família chegaram, encontraram seu corpo contorcido, como se algo tivesse drenado toda a sua vida em um instante. Seus olhos abertos, fixos no vazio, eram um lembrete cruel do que a acompanhava. A dor e o desespero começaram a consumir a mulher de dentro para fora. A cada vida que era ceifada ao seu redor, ela sentia sua alma desmoronar. A culpa corroía sua sanidade, enquanto as vozes dos mortos continuavam a sussurrar, implacáveis. Eles não estavam satisfeitos. A morte que a cercava era uma consequência inevitável, mas também era uma mensagem. Ela era a portadora de um mal profundo, uma maldição que não poderia ser quebrada com simples arrependimento. Fugir não era mais uma opção. Ela tentava alertar aqueles que ainda estavam vivos, implorava para que a expulsassem, mas ninguém acreditava que uma mulher tão frágil poderia ser a causa de tanta tragédia. Por onde ela passava, a morte a seguia. Pequenas vilas e aldeias, já devastadas pela guerra, agora enfrentavam uma ameaça ainda maior. Não era apenas o exército inimigo que trazia destruição, mas a presença silenciosa e insidiosa dos espíritos vingativos que a cercavam. As pessoas morriam de formas inexplicáveis, seus corpos descobertos em posições de terror absoluto, com seus rostos congelados em um grito que nunca foi ouvido. A mulher sentia-se presa em um ciclo de dor que não conseguia interromper. Cada vez que tentava se afastar, os espíritos a puxavam de volta,
exigindo mais vidas. Em desespero, ela procurou a ajuda de um velho sacerdote, que vivia isolado nas montanhas. Ao encontrá-lo, seu olhar não foi de surpresa, mas de aceitação. Ele já sabia o que ela trazia consigo. O sacerdote explicou que o sangue derramado na vila onde ela esteve havia alimentado um mal ancestral, um espírito sombrio que se fortalece através da dor e da morte. Agora, ela era o recipiente desse mal. Você não pode fugir disso, ele disse, sua voz grave e cansada. Cada alma que você leva, cada vida que se perde ao seu redor, só alimenta a escuridão dentro de você. Ela então se deparou com uma escolha: continuar fugindo, espalhando a morte por onde fosse, ou enfrentar o espírito e sua própria alma corrompida, sabendo que o preço seria sua própria destruição. As palavras do sacerdote ecoaram na mente da mulher, enquanto ela se afastava da cabana isolada nas montanhas. Você não pode fugir disso. A verdade era inescapável, como o frio penetrante que cortava sua pele. As vozes dos mortos nunca haviam sido tão insistentes. Seus sussurros agora se misturavam com gritos, clamando por mais. Ela compreendia, finalmente, que sua fuga só alimentava a sede insaciável do mal que a acompanhava. A cada vida perdida, a escuridão dentro de si se tornava mais poderosa. Ela era uma maldição ambulante. E, mais uma vez, a morte viria. Não importava para onde ela fosse. De volta à estrada, a mulher decidiu retornar à vila onde tudo começou. Sabia que aquele lugar destruído pelo inimigo era a origem do pesadelo que agora assombrava sua alma. Lá, acreditava, seria o único local onde poderia encerrar aquilo que havia sido despertado. Sua caminhada era lenta, cada passo carregado de uma exaustão física e mental que parecia insuportável. À medida que a vila devastada aparecia no horizonte, as sombras ao seu redor se intensificavam. As figuras distorcidas dos espíritos que a seguiam se moviam mais rápido, suas formas cada vez mais definidas e ameaçadoras, como se estivessem ansiosas pelo momento final. Ao chegar às ruínas, sentiu o peso do ar se tornar quase irrespirável. A noite caiu rápido, como uma cortina de trevas absoluta. A lua, encoberta por nuvens espessas, mal oferecia luz suficiente para que ela enxergasse os escombros. De pé, no centro da vila, ela olhou ao redor, as lembranças das vidas que se perderam ali invadindo sua mente. Os gritos dos aldeões, o som das espadas inimigas cortando carne, e agora, o eco persistente de suas almas em tormento. Elas ainda estavam presas ali, e a única maneira de libertá-las seria com seu próprio sacrifício. Ela sabia que o espírito maligno não a deixaria simplesmente se entregar. Precisava ser algo mais profundo, um ato que quebrasse o ciclo de dor. As mãos trêmulas da mulher agarraram uma faca antiga que havia sido deixada para trás no campo de batalha. Seu reflexo na lâmina mostrava uma pessoa devastada, consumida pela culpa e pelo desespero. Mas, ao fundo, as sombras se aproximavam. Elas não estavam mais apenas à espreita, agora estavam prontas para reivindicá-la de uma vez por todas. De repente, os espíritos atacaram. As sombras se enrolaram em torno de seu corpo, apertando-a, sufocando-a, como se estivessem tentando arrastá-la para um abismo invisível. Seu corpo inteiro foi sacudido por uma dor excruciante, como se estivesse sendo despedaçada de dentro para fora. Gritos de angústia escaparam de sua boca enquanto caía de joelhos no chão coberto de poeira e cinzas. As figuras ao seu redor dançavam em um frenesi macabro, distorcendo o ar com sua presença. Seus sussurros eram agora gritos furiosos. Por que você sobreviveu? Por que você nos abandonou? A mulher ergueu a faca com mãos trêmulas, lágrimas escorrendo de seus olhos, enquanto a dor física e mental a consumia. Sabia que sua morte era inevitável, mas precisava fazer com que sua vida tivesse um significado, mesmo que fosse o último ato de sua existência. Em um momento de clareza,
Enquanto as sombras começavam a penetrar sua pele, rasgando-a como lâminas invisíveis, ela lembrou-se das palavras do sacerdote. O mal foi alimentado pelo sangue. Apenas o sangue poderá aplacá-lo. Com uma última prece silenciosa, ela cravou a faca em seu próprio peito, afundando-a profundamente, até sentir a lâmina tocar seus ossos. A dor foi instantânea e paralisante, um fogo que queimava de dentro para fora, mas a sensação de alívio foi breve, pois os espíritos ao seu redor não desapareceram. Ao contrário, suas presenças se intensificaram, como se finalmente tivessem obtido o que desejavam. Seu corpo foi tomado por uma força invisível, e ela sentiu como se estivesse sendo puxada para o vazio. Sua visão começou a escurecer, mas, antes que a morte a levasse completamente, as sombras se ergueram ao seu redor, cobrindo-a por completo, transformando sua pele em um manto de trevas. O que aconteceu em seguida foi aterrorizante. Seu corpo, em um último espasmo, começou a se contorcer violentamente, como se estivesse sendo possuído por forças além da compreensão humana. Ossos quebraram com estalos secos, seus músculos se torceram de maneiras impossíveis, e sua boca abriu em um grito mudo de puro horror. As sombras, agora fundidas com sua carne, transformaram-na em algo irreconhecível, uma criatura grotesca e macabra. E então, num único instante, seu corpo implodiu, desintegrando-se em pó, como se nunca tivesse existido. O silêncio que se seguiu foi absoluto. As sombras que antes a perseguiam começaram a dissipar-se lentamente, dissolvendo-se na noite como fumaça. As almas dos mortos, finalmente libertas da maldição que as mantinha presas, agora vagavam em paz para o outro lado. A vila, que antes parecia sufocada pela morte e pelo terror, agora estava estranhamente tranquila. Não havia mais o peso invisível, nenhuma presença maligna à espreita, apenas o vento leve e o céu escuro. No entanto, o sacrifício da mulher, embora heróico, não foi totalmente em vão. Seu nome nunca seria lembrado e seu corpo jamais seria encontrado. Mas sua morte, trágica e aterrorizante, trouxe o fim da maldição. Ela pagou o preço final para salvar as almas atormentadas e interromper o ciclo de dor. Na vastidão do campo de batalha, o silêncio da paz finalmente reinava, mas o eco do sacrifício dela persistiria nas lendas que seriam contadas pelos poucos sobreviventes que um dia passassem por aquele lugar desolado.